Eu não consigo viver sozinha nisso. Eu não quero ser a única trans a estar nos espaços, eu não quero ser a única pessoa negra também a estar nos espaços. Eu quero que isso vire uma revolução e que pessoas sejam pessoas. Então, Maju, recentemente você lançou, vamos falar do álbum, né? Começando, você lançou o Hoje Unifé em maio, se não me engano. E aí Sim, dia foi 12 um de álbum no maio. meio da pandemia, mas aí me fala como que foi isso, como é que tá sendo a repercussão. Caramba, o Junifé é um processo criativo de que acontece há 2 anos, e isso desde 2018, 19, quando eu comecei a escrever as primeiras músicas, porque em 2018 eu lancei o primeiro EP, que falava sobre eu me encontrar. E em 2019 eu comecei a querer escrever sobre o pós-encontro comigo mesma. E aí que começa a história do Junifé, que ainda não tinha nome, era um disco sem nome, e eu comecei a viver. E como as minhas músicas são biográficas, eu escrevo daquilo que eu falo, eu canto daquilo que eu vivo. Então acaba que eu tive que viver nesses 2 anos e ao mesmo tempo ir escrevendo sobre para trazer o Junifé em 2021 com o nome. Eu sou o Junifé e o Junifé significa Olhos do Amor em Yorubá. E eu fui feita no candomblé, sou filha de Xangô e Iemanjá, e esse é o meu nome no candomblé, chamado de Gina, né? Como a gente chama. Ai, que legal. E esse processo de se encontrar, acho que ele tá logo no começo do disco, né? Você começa falando Maju chegou, e você acha que esse início é também a Maju, assim, escancarando as portas? Sim, com certeza. Olha só, enquanto corpo trans, eu sempre busquei encontrar a minha essência. E falando de essência em um corpo trans é algo bem mais complicado, porque a gente precisa primeiro entender o nosso corpo, entender a nossa existência e depois começar a destrinchar isso, né? E quando eu falo que Maju chegou, é porque hoje eu sinto completude. Eu tenho certeza de quem eu sou, tenho certeza da minha caminhada, e por isso que eu digo, sou filha de Xangô, Maju chegou. E falando nisso, no disco você tem a participação da Lineker, né? Que eu vi que era uma referência para ti, e aí agora vocês estão cantando juntas. Como é que é, assim, já nesse primeiro disco ter a Lineker do lado? Sim. Olha, eu cantava em barzinho em 2017 e as músicas da Lineker foram sempre presentes nos meus repertórios, né? E era incrível porque ela era a única e primeira referência que eu tinha de mulher trans na música. E através dela eu criei coragem também de sair. Eu vi na Lineker a possibilidade de eu também ser cantora, né? Eu já canto desde 5 anos de idade e estudo música desde então. Sou cria de projetos sociais de Salvador. Participei do coro da Orquestra Sinfônica das Juventudes de Salvador, que era um projeto social de um governo atual que tinha naquele momento. E a música nunca saiu, né, de mim. Mas quando eu vi a Lineker, em 2017, a primeira música que eu tinha visto dela foi Zero. Aí sim eu disse: caramba, é possível. Porque naquele momento eu estava descobrindo o meu corpo e sabia, né, que dentro das estatísticas do país que a gente vive, pessoas trans elas são colocadas sempre em lugar de prostituição e venda do seu próprio corpo. E eu não queria viver daquilo, com certeza não. Então eu vi na Lineker a possibilidade de ser diferente, né? Eu posso, através da minha música, da minha arte, ser eu mesma. E foi exatamente o que eu fiz. Inclusive, Majur nasce aí, porque eu estudava design e na faculdade eu descobri mais sobre o meu corpo e ali foi quando eu decidi, né, dar o meu nome verdadeiro. Sim. A Lineker canta muito sobre relacionamento, né? E nesse disco você tá falando sobre relacionamento também. Tem duas músicas que eu queria destacar, que é Aquário e Rainha de Copas. Tu fala muito da tua ancestralidade nas letras também, mas tem essa questão Sim. de falar das relações. Eu queria que tu falasse um pouco dessas duas letras. Eu queria saber também se Aquário é sobre o signo de Aquário, é? Ou, olha, a Unify é dividida em duas partes. Primeira parte, as primeiras 5 músicas, elas falam dessa transição de espiritualidade e encontro com o meu corpo. Só um minutinho que eu vou tirar aqui, porque tá
Dei um brilhinho aqui. Olha só, voltando. O Junifé é dividido em duas partes, né? A primeira parte fala da espiritualidade e que tem uma transição referente à ideia do meu corpo, né? De como eu estava vendo naquele momento. E nesse processo de entendimento do meu corpo, eu também vivi relações. Eu sou muito amorosa. E Aquário, sim, fala de um momento da minha vida que eu passei num relacionamento abusivo. E eu falo sobre isso nessa música. E eu dei uma saída, né, para minha vida nesse momento. Tem muitas pessoas que entram em relacionamentos abusivos e não entendem, e quem está de fora também, não entendem o quanto isso é difícil sair, sabe? Mas foi um relacionamento que eu vivi no Rio de Janeiro e que, por dado momento, eu entendi que a força disso tudo estava em mim. E eu podia dizer não e sair desse relacionamento. Foi assim que eu saí. E logo vem Rainha de Copas, que já é o ponto alto de tudo isso, né? É eu reconhecendo meu corpo, entendendo que a partir de então eu não poderia mais estar refém de outras pessoas, até porque relacionamento é quando a gente transborda um o outro e não quando deixa alguém te completar. A gente tem que se sentir complete de quem nós somos. E a pessoa que está do outro lado, ela deve ali transbordar mesmo, né? É um encontro de dois mundos, é assim que eu vejo o relacionamento. Ai, que bonito. Então, Aquário não é sobre o signo de Aquário, né? Tem uma ligação com o signo de Aquário, sim, porque eu sou libriana com acidente em Aquário. E Aquário tem dois significados nessa letra. Primeiro, porque um peixe, quando ele é retirado do seu habitat natural, ele é colocado dentro de um quadro, né? Um quadro de vidro, onde você prende e aprisiona aquele ser, e ele não está ali pela sua vontade. Ele acaba vivendo ali por decisões, por coisas que aconteceram. Então, é exatamente a mesma forma como acontece quando a gente está em um relacionamento abusivo. A gente entende que aquilo não é bom para a gente, mas estamos ali por algum motivo. Alguém nos colocou ali, nós também nos colocamos ali. E por outro lado, eu uso também a frieza de Aquário, do signo de Aquário, para observar, porque foi o que eu fiz nesse momento. Eu observei muito tudo que estava acontecendo, eu analisei muito como aquarianos, e foi assim que eu consegui sair. Indo um pouco sobre a tua carreira, eu acho que eu enxergo que quando você participou da música com o Emicida, de Amarelo, com o Emicida, Pablo Vittar, eu enxergo um pouco como uma virada na tua carreira, mas o que pouca gente sabe é que muita gente muito grande também já tinha passado pela tua carreira, né? Como a Paula Lavigne, o Caetano Veloso, a própria Aline. Eu queria que tu falasse um pouco dessas pessoas. Esse trabalho junto foi uma espécie de mentoria? Como é que tu enxerga essa trajetória com esses gigantes assim da música na tua carreira? Olha, tudo que é diferente se destaca. E se você tem um estudo, a educação ela te leva a lugares muito maiores do que você imagina. Eu estudei muito para estar onde eu estou, para também encontrar essas pessoas, porque foi através da música e de como eu descrevi a minha canção que chegou até Caetano Veloso. Mas inicialmente em 2018 eu encontro a Lineker através de um palco, é, mas antes do palco acontecer, ela estava em Salvador e ia participar de uma entrevista. Eu era muito fã dela nesse momento, até hoje, minha amiga. Mas o meu produtor musical, ele estava viajando e a Lineker estava fazendo um programa e precisava de um violão, porque os instrumentos da banda dela já estavam lá no lugar do show. Então Sim. ligaram para ele e pediram para ele levar o violão para ela. Só que ele estava viajando e disse: Maju, agora é a oportunidade da sua vida. Você é muito fã da Lineker, então você vai lá entregar esse violão. Eu falei: gente, como assim? Meu Deus! Gente, eu era muito fã. Você não tá entendendo. E aí uau, fui. Cheguei atrasada, cheguei 12h15, cheguei 12h08, especificamente, que o programa começava 12h15. Mas isso foi incrível, porque foi a oportunidade que eu tive de entregar o violão exatamente na mão da cantora. Porque antes eu poderia ter entregue a produção enquanto ela estava se maquiando, né? E hoje eu entendo realmente o que significaria isso. Mas a gente se conheceu, ela pediu para assistir o programa com ela, eu assisti o programa todo lá,
Quando acabou, ela pediu para me levar para casa, e eu fui para casa com ela, conversando no carro, e foi assim que ela descobriu que eu era cantora, que eu já cantava as músicas dela em Salvador, e rolou o convite do tal show à noite. Eu fui no show à noite, e na música Tua, ela me faz uma surpresa. Então, eu quero chamar aqui em cima no palco uma cantora que canta as minhas músicas nessa cidade, e essa música não faria sentido se não fosse com ela. Eu, quê? Como assim? Maju. E Meu aí eu Deus! subi. Eu tava na plateia, na frente, assistindo. Foi surreal, porque tinha 800 pessoas lá nesse show, e era uma galera muito grande da minha cidade, assim, que tava vendo esse show. No outro dia, eu virei manchete de tudo. E aí, aquele EP que eu estava fazendo sobre me encontrar, que é o EP Colori, teve que sair antes do programado. Eu acabei lançando ele dia 17 de novembro de 2018, sendo que ele seria lançado em janeiro de 2019. Mas eu lancei antes porque a galera ficou perguntando: quem é essa cantora? De onde ela apareceu? Eu falei assim, gente, agora, ou eu jogo minha música agora e todo mundo me conhece, ou então não sei como é que vai ser isso. Ok, foi assim que Caetano Veloso também me conheceu, porque eu fiquei famosa na cidade, né? As pessoas começaram a ouvir e comecei a receber convites, até que o Caetano chegou em Salvador, e como ele faz festas na casa dele, né, no final do ano, eu fui para uma dessas festas, eu fui convidada. Ele queria me conhecer através da minha música, alguém mostrou para ele, e ele queria me conhecer. E eu cheguei até lá. No dia que eu cheguei, eu cantei, e depois eu fui à casa dele mais algumas vezes, até que em 2 de fevereiro de 2019, eles me fizeram um convite. Vem fazer um show aqui em casa no dia de Iemanjá. Eu fui e fiz o show na casa deles. Tinha muitos Nossa. artistas lá, eles filmaram tudo. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, no dia 3, eu estava lotada de seguidores, muita gente me chamando para shows, me convidando para carnaval, porque a Daniela Mercury me convidou para o carnaval, Pissirico, Márcia Castro me convidou, Margareth Menezes, muita gente, além do Expresso 2222, que é um camarote do Gil, né? Eu cantei em todos esses lugares em 2019 e em seguida recebi o convite de Caetano para ir para o Rio de Janeiro e ser empresariada por eles. Ele é a Paula Lavigne. Ai, que demais. Então, mas mudando um Parece pouco uma de história de assunto, Cinderela. eu lembrei muito daquela história do Nasce uma Estrela, o filme que tem a Lady Gaga, que ele chama ela pra cantar a música Sim! assim, de surpresa também. Total. Então, essa é a nossa Lady Gaga. Então, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco da tua construção visual. Eu te vi uma vez num evento na premiação do WME, a última que teve. Eu estava em São Paulo e tu és muito alta. Eu fiquei muito impressionado com isso. E aí eu vejo também que a tua construção visual, acho que desde o começo, ela é muito marcada, assim. Acho que por também tu ter cursado design, não sei, eu queria que tu me falasse um pouco disso. Existe essa preocupação muito grande? Como é que é a tua relação com a moda e essa preocupação na construção visual do trabalho também? Tá. Olha, eu comecei a fazer design porque quando eu tinha 9 anos eu assisti De Repente 30, que é um filme, né, clássico que a gente já assistiu milhões de vezes. Eu tinha assistido esse filme e fiquei apaixonada pela criação de ideias e coisas e produtos, e por isso eu quis fazer design. Quando eu entrei, me apaixonei por uma matéria chamada semiótica, que foi a matéria que, inclusive, me ajudou a encontrar quem eu era quando eu escrevi sobre mim mesma numa atividade em sala de aula. Depois disso, eu já era conectada à moda, porque desde criança eu sempre estudei muito moda, sempre vi muitas revistas, e eu comecei a me interessar um pouco mais sobre a construção de imagem. E aí eu entendi que se eu queria ser a Majur cantora, eu também tinha que criar uma imagem para essa Majur cantora. Eu comecei a identificar em mim os códigos, né? Eu sou uma pessoa negra, eu sou apaixonada por instrumentos africanos, e isso estava presente na minha música, porque era tudo que eu queria também apresentar. Então, quando eu idealizei a vontade de fazer afropop, que é a mistura de clave de matrizes africanas com o pop que a gente conhece, que é o beat. Aí eu comecei a entender que seria algo novo para mim, mas com referências também de outros nichos.
Eu comecei a criar a Maju e quando eu fui para a rua, eu já fui já com a estética, só fui aprimorando com o tempo essa mesma estética. Mas sim, existe um trabalho de fundo o tempo inteiro pensando. Eu sou designer, eu trabalho comigo mesma sendo designer, então é sim. Acho que é difícil até falar do teu trabalho como num geral, assim, considerando estética e também o trabalho na música e não chegar no afrofuturismo. Tu tens essa preocupação de trazer isso para o teu trabalho? Como é que tu enxerga o afrofuturismo, não só para ti como artista negra, mas também nessas diversas obras que têm sido feitas? Sim, afrofuturismo é toda pessoa negra que está fora do seu espaço condicionado. A gente sabe que a nossa sociedade ela já separa e condiciona o lugar para cada tipo de corpo. E eu nunca fui uma pessoa que fui conformada com o espaço que me deram. Não é à toa que eu fui parar na faculdade sendo uma travesti. E isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece com tanta facilidade. Mulheres trans e travestis não acessam esses espaços. Então, eu já entendia que o meu corpo é afrofuturista por estar em um espaço que não era condicionado. E daí em diante existe uma estética, né? E que vem acompanhada de várias referências. Eu fui estudando referências até trazer esse novo mundo, né? É como se eu fosse um artista do futuro, no futuro presente, que pode também se transformar em um futuro mais para frente. Eu vivo mudando o tempo inteiro. Esse é um processo também de eu ser libriana. Eu nunca estou conformada com uma coisa só. Sempre tenho dúvidas, sempre ando mudando coisas, criando mais coisas. E a estética vem de Vênus, né? E eu sou de Vênus. Libriano e aquariano, né? Esse conflito aí da mudança. Exatamente. Nossa, eu tenho Vênus em Escorpião. Você já imagina a intensidade disso, né? Eu sou intensa nas minhas mudanças. Eu gosto muito de mudar. Então, Maju, a gente está no mês do orgulho LGBT, e aí, segundo é o dia do orgulho LGBT, eu queria que tu falasse. Tu és uma voz muito importante dentro do movimento, né? Como mulher trans, eu queria que tu falasse um pouco de como a tua identidade de mulher trans conversa com o teu trabalho e como é que tu se sente hoje sendo um ícone, né? Sendo um exemplo para muita gente. Olha, eu sempre disse assim, dizer que eu sonhei em ser um exemplo não é verdade. Eu não sonhei em ser um exemplo, mas a gente se torna um exemplo quando o nosso corpo, que não é bem-vindo, começa a acessar lugares que não são predispostos. Como eu disse a você agora, sendo afrofuturista, já começa a se acessar coisas que não são dispostas. E assim começa a representatividade. Eu represento milhões de mulheres trans e pessoas trans no geral, pessoas negras, mulheres negras, são muitos recortes. E isso é um fluxo que veio acontecendo de acordo com a visibilidade da minha carreira. A gente sabe que não são muitos artistas negros que são populares, que são globais, é muito difícil. Então, quando tem uma pessoa que chega nesse lugar, as outras já se sentem representadas. E aí sim eu tomo esse corpo para mim, entendo que sim, é real, e eu vou sim, a partir de então, representar. Também foi uma escolha minha, até porque eu não consigo viver sozinha nisso. Eu não quero ser a única trans a estar nos espaços, eu não quero ser a única pessoa negra também a estar nos espaços. Eu quero que isso vire uma revolução e que pessoas sejam pessoas em todos os lugares, independente de cor, etnia, religião. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas. E se a gente está falando sobre diversidade e falando sobre inclusão, todas as pessoas merecem estar neste lugar. Então é por isso que hoje a minha representatividade ela não vai de um lugar único, mas eu busco sempre trazer outras pessoas, encorajar outras pessoas a também buscarem seus sonhos, a se realizarem e também acessarem esse lugar. Afinal, é o meu sonho ser cantora, eu sou cantora, e também pode ser o sonho de muitas pessoas que estão em casa. E se a minha vida pode possibilitar isso, que seja, é o que eu sinto. Ah, demais. Sobre essa questão do respeito, tem uma fala da Dominique Jackson, que é de Pose, que viralizou, assim, acho que no mês passado, em que ela fala que a gente não tem que. A gente não tá mais na fase de pedir respeito, né? Porque quando a gente pede é porque a gente enxerga que o outro tá acima da gente, não é? E não é isso.
E aí ontem também numa entrevista a Linda Quebrada falou sobre que a gente precisa continuar os debates, né? Que a gente precisa sair dessa coisa de sempre ficar falando de respeito, de sempre ficar falando de representatividade, porque a gente mantém o debate no mesmo lugar, que a gente precisa ir além. Eu queria que tu me falasse um pouco do que é esse segundo passo, o que é para ti esse além que a gente precisa chegar e que a gente precisa falar sobre ele, em vez de ficar ainda falando que a gente precisa de respeito, que a gente demanda respeito. O que é isso para você? Com certeza. Olha só, dessa vez, esse ano do mês do orgulho, eu não estou em lives falando sobre solicitação de respeito ou pedindo para as pessoas entenderem que é diversidade. O conhecimento é algo que tem que ser buscado. E se as pessoas elas não buscam conhecimento, Você está sem áudio. Você está sem áudio. voltei? Voltou. Vamos lá. Oh, meu Deus, eu me perdi de onde eu estava falando. Tá certo, voltando que esse é o mês que eu menos estive em live falando ou solicitando respeito das pessoas, até porque o conhecimento é algo que realmente todo mundo tem que buscar. A gente já falou muito, já se fala muito sobre diversidade, todo mundo já entende que LGBTQIAP+, é uma sigla que entra gênero e sexualidade. Todo mundo já entende que existem diversas pessoas diferentes e que a gente tem que entender esses corpos. Realmente não dá mais para a gente estar aqui falando o tempo inteiro para pessoas adultas e que sabem o que estão fazendo. Que todo mundo, antes de falar, pensa. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou também pensando no que eu vou te falar. Então, assim são as pessoas, todos pensam. E se são seres pensantes, tem que também ter responsabilidade em relação aos seus pensamentos, ao que falam, a como agem também. Realmente, assim como Dominique, a Linda Quebrada falou, eu repito, reitero a fala delas e digo: esse tempo já passou. Para mim, a solução hoje é, se você quer buscar conhecimento para você não errar, porque eu não vou deixar comigo acontecer esse erro. Se acontecer, meu amor, eu exponho mesmo, até porque essas pessoas precisam entender que elas não têm mais tempo para pensar ainda se vão fazer isso ou não. As pessoas estão crescendo cada vez mais, a nossa comunidade cresce cada vez mais, e na verdade não é que cresce, nós existimos, mas estávamos estigmatizados, escondidos em armários e agora não aguentamos mais. Não existe um retorno para voltar atrás, é sobre andar para frente. E se você quer acompanhar isso, se quer evoluir, porque isso se trata de evolução, de entendimento de corpo humano, estude, porque só o conhecimento vai levar à libertação da nossa mente. Conheço o Léo, né? Um amor, a gente troca muito pela internet, ainda não nos vimos fisicamente, mas a gente se conhece, se cuida muito. Eu acho que também existe muito essa troca, né? De culturas aqui em São Paulo. Estou vivendo em São Paulo agora e eu vejo muito sobre essa cultura. A Joelma do Calypso é de Belém do Pará. Sim. Pois Ela é, é eu daqui do sempre Pará. Ela é fui. de outra cidade, mas ela é do Pará. Gente, e eu sou apaixonada pela Joelma há muitos anos. Quem é que não dançou calypso? Gente, cavalo manco, com certeza todo mundo já fez essa perninha. E eu era muito fã. Depois eu conheci a Leona com seus vídeos incríveis desde criança. Inclusive, quero recortar aqui que é incrível. Crianças trans são, sim, crianças trans. Existem crianças trans, sim. Até porque a Leona tá aí desde criança mostrando que ela sempre foi ela. E é incrível. Eu não tive essa oportunidade de ser criança nesse lugar, já me entendendo enquanto corpo trans, mas eu fiquei muito feliz quando eu a vi, porque no início parecia uma brincadeira, assim como todo mundo sempre acha que é, mas não, era um corpo existente, né? E é muito feliz, assim, ver esse crescimento dela, que já está bombardeando, já rodou o Brasil e o mundo inteiro, já ganhou a internet. É incrível. Olá, meus amores leitores do Liberal de Belém. É com muito prazer que eu estou aqui convidando vocês. Eu sou Maju, cantora de Afropop, e convido vocês a escutarem o meu disco novo, que já está ao ar em todas as plataformas digitais, o Junifé, que significa Olhos do Amor. Eu espero que o amor invada o coração de vocês, que façam vocês cada vez mais
felizes. Afinal, amar é um ato revolucionário. Amem, se encontrem e sejam vocês. Um beijo para todo mundo de Belém, todo mundo do jornal. Obrigada a toda a produção.